amigos e telespectadores, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal Colina Notícias e agradecemos a todos vocês pela audiência. Vejamos as manchetes desta edição. Mulheres têm conquistas, mas caminho ainda é longo para a igualdade. Motoristas do Transcol cruzam os braços e a população fica sem ônibus na Grande Vitória. Coronavac é eficaz contra a variante de Manaus, diz estudo preliminar. Ministro do STF, Edson Fachin, anula todas as condenações de Lula na Lava Jato. Bolsonaro deve se filiar ao Partido da Mulher Brasileira. Procuradoria-Geral da República irá recorrer da decisão de Fachin, que anulou condenação de Lula. Prejuízo de R$20 mil após raio matar 7 cabeças de gado em Anchieta, no Espírito Santo. Pai e filha morrem em grave acidente na BR-482, em Dores do Rio Preto. Após decisão de Fachin, bolsa cai 3% e dólar dispara a R$ 5,78. Mulheres têm conquistas, mas caminho ainda é longo para a igualdade. Ser mulher é enfrentar um desafio diferente todos os dias. É superar barreiras muitas vezes invisíveis. Apesar de serem a maioria da população brasileira, 51,8%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, elas ainda enfrentam cenários desiguais, seja na divisão das tarefas domésticas ou nos ganhos no mercado de trabalho. Muitas vezes, elas assumem tripla jornada. Saem para trabalhar, cuidam da casa, dos filhos. Em vários lares, elas são arrimo e sustentam sozinhas suas famílias. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA, em 2018, 45% dos domicílios brasileiros eram comandados por mulheres. Mas, apesar de liderarem casas e assumirem as contas, as mulheres ainda têm de lidar com a discriminação. Considerado o marco histórico na luta das mulheres por mais oportunidades e reconhecimento, o dia 8 de março foi instituído como o Dia Internacional da Mulher, pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1975. Motoristas do Transcol cruzaram os braços e população ficou sem ônibus na Grande Vitória. Uma paralisação de motoristas do sistema Transcol pegou passageiros de surpresa no início da última segunda-feira, dia 8, em toda a Grande Vitória. O protesto afetou a maior parte da frota, que é composta por ônibus sem ar-condicionado. A informação inicial era de que somente os ônibus com ar-condicionado estavam saindo das garagens, mas o Sindicato Rodoviários informou que também estavam circulando os micro-ônibus, incluindo o serviço Mão na Roda e os coletivos do Bike GV, o que representa menos de 10% da frota. Após uma noite marcada por transtornos causados pela chuva, a população ficou sem entender o que estava acontecendo. O cenário registrado no início do dia foi de pontos de ônibus lotados e terminais sem ônibus, mas com filas. Os poucos ônibus que saíram dos terminais estavam lotados. De acordo com o sindicato, os motoristas estão cansados de dirigir e cobrar passagem há quase um ano. Coronavac é eficaz contra a variante de Manaus, diz estudo preliminar. A Coronavac, vacina contra a Covid-19 do laboratório chinês Sinovac, mostrou ser eficaz contra a variante de Manaus do coronavírus, segundo dados preliminares de um estudo feito pelo Instituto Butantan, responsável pelo estudo clínico da vacina e que está envasando o imunizante no Brasil, disse uma fonte com conhecimento do estudo, a Reuters, nesta segunda-feira, dia 8. Segundo a fonte, o estudo foi feito por meio do exame de amostras de sangue retiradas de pessoas vacinadas com a Coronavac e testadas contra a variante de Manaus.
e os dados preliminares indicam que o imunizante foi eficaz contra a cepa. O estudo ainda será ampliado para a obtenção de dados definitivos. A variante do coronavírus, conhecida como P1 e originada em Manaus, é apontada como mais transmissível do que cepas anteriores do coronavírus e, por isso, é vista como um dos fatores que levaram ao recrudescimento da pandemia de Covid-19 no Brasil nas últimas semanas. O presidente do Butantan, Dimas Covas, disse anteriormente que a Coronavac teve resultados muito positivos em teses feitos na China contra as variantes britânica e sul-africana da Covid-19, também apontadas como mais contagiosas que cepas anteriores. Vamos aos comerciais e voltamos já. Olá, sou a doutora Alcione, nutricionista e esteticista da Clínica Nutriestética. Estou aqui para convidar vocês para nos fazer uma visita e agendar a sua consulta. Temos tratamento nutricional, tratamento estético, corporal e facial e ainda tratamentos psicológicos. Agende hoje mesmo a sua consulta. Clínica Nutriestética, uma aliada à saúde e estética do seu corpo. O ministro do STF, Edson Fachin, anula todas as condenações de Lula na Lava Jato. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, STF, anulou na última segunda-feira, dia 8, todas as condenações do ex-presidente Lula no âmbito da Operação Lava Jato. A decisão torna o petista elegível para participar de eleições para cargos públicos. Fachin tomou a decisão de forma monocrática, ou seja, foi um entendimento individual do ministro. A anulação, a princípio, não vai a plenário para o julgamento dos demais ministros do STF. Isso só vai acontecer se alguém entrar com recurso contra a decisão. Com a anulação, Lula volta a ser uma das opções do PT para as eleições de 2022. Antes disso, o ex-presidente era inelegível por se enquadrar na lei da ficha limpa por responder no caso envolvendo o sítio de Atibaia, no interior de São Paulo. Bolsonaro deve se filiar ao Partido da Mulher Brasileira. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, deve se filiar ao Partido da Mulher Brasileira, PMB, para disputar a reeleição ao Palácio do Planalto em 2022. Jair Bolsonaro não só se filiará, como deve assumir o controle da sigla como presidente do partido ou presidente de honra. A medida visa diminuir o desgaste sofrido no PSL. Uma mudança no nome da legenda também está nos planos para prepará-lo à reeleição. Com isso, encerra-se o projeto Aliança pelo Brasil, partido que Bolsonaro articulou para iniciar, já que a nova sigla abrigará os apoiadores bolsonaristas. A legenda atualmente não conta com representantes no Congresso Nacional e possui somente 3 deputados estaduais: Maria Bertrose, Fontinelli Araújo, no Ceará, Diogo Sener, no Amapá e Neto Loureiro, em Roraima. Procuradoria-Geral da República irá recorrer da decisão de Fachin, que anulou a condenação de Lula. A Procuradoria-Geral da República, PGR, comandada por Augusto Aras, irá recorrer da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, Edson Fachin, que anulou as condenações de Lula na Operação Lava Jato. Com o recurso,
a decisão monocrática do ministro Fachin faz com que o caso seja submetido ao plenário do Judiciário, formado pelos 11 magistrados. Na decisão desta segunda-feira, dia 8, Fachin considerou que a 13ª Vara Federal de Curitiba, comandada pelo juiz Sérgio Moro, não tinha competência para julgar casos do ex-presidente Lula, que dessa forma estabelece direitos políticos e se torna elegível para disputar as próximas eleições. Vamos aos comerciais e voltamos já. Sou a doutora Alcione, nutricionista e esteticista da Clínica Nutriestética. Estou aqui para convidar vocês para nos fazer uma visita e agendar a sua consulta. Temos tratamento nutricional, tratamento estético, corporal e facial e ainda tratamentos psicológicos. Agende hoje mesmo a sua consulta. Clínica Nutriestética, uma aliada à saúde e estética do seu corpo. Prejuízo de R$20 mil após raio matar 7 cabeças de gado em Anchieta, no Espírito Santo. Um produtor rural teve um prejuízo de aproximadamente R$20 mil com a morte de 7 cabeças de gado durante uma tempestade de raios na zona rural de Anchieta, no litoral sul do estado. O caso aconteceu em Itaperorona Baixa. Morreram 2 bezerros, 2 vacas, uma novilha e 2 bois. O dono da propriedade lamentou a morte dos animais. Abre aspas, fazer o quê? É a natureza. Eu não estava aqui porque moro em Cariacica e viria só hoje, segunda-feira. Foi por volta das 2h30 da madrugada de sábado para domingo. O produtor rural, Djalma Leider, de 79 anos, dono da propriedade, disse que custou a acreditar no que tinha acontecido. Abre aspas, 7 cabeças é muita coisa, eu nunca vi assim. Um amigo meu já perdeu 5 cabeças. Pelo preço que está um boi, estimo um prejuízo de R$20 mil, disse ele. Os corpos dos animais foram enterrados no mesmo dia. Pai e filha morrem em grave acidente na BR-482 em Dores do Rio Preto. Mais um acidente fatal. Desta vez foi na noite de domingo e envolveu 2 veículos. Pai e filha morreram em plena Avenida Dr. Fernando Costa, em Rio Preto, próximo à saída da rodovia Assis Chateaubriand. Outras 3 pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave. Somente no último final de semana, nas estradas estaduais da região, 4 pessoas morreram. Somando com mais este acidente, o total é de 6 mortos em menos de 24 horas. De acordo com a Polícia Militar, o Vectra, placa CPU 6149 de Rio Preto, ocupado por 4 pessoas da mesma família, foi atingido na traseira por um Audi, placas BPF 1444 de Londrina. No Vectra estavam Aureliano Antônio Miglioli, 42 anos, Sônia Perpétuo Coiado Miglioli, Tamara Coiado Miglioli, 7 anos, e Thaís Miglioli, 6 anos. Com o impacto da colisão, o Vectra foi jogado contra o muro e, desgovernado, acabou batendo em um poste de iluminação pública, ficando completamente destruído. Aureliano e Tamara morreram no local. Sônia e Thaís foram socorridas pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e levadas ao Hospital de Base de Rio Preto. Após decisão de Fachin, bolsa cai 3% e dólar dispara a R$ 5,78.
A anulação das condenações do ex-presidente Lula nos processos relacionados à Lava Jato, no Paraná, contribuiu para a piora dos ativos nesta segunda-feira, dia 8. O Ibovespa chegou a recuar mais de 3%, ficando momentaneamente abaixo de 112 mil pontos. No câmbio, o dólar, que já vinha em alta, disparou a R$ 5,78. A decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, permite que Lula fique elegível para a eleição presidencial de 2022, mas será posteriormente avaliada pelo plenário do STF. Às 16 horas e 41 minutos, o dólar à vista saltava 1,56% a R$ 5,77. Na máxima, foi a R$ 5,78. O real tem o segundo pior desempenho global na sessão, com as perdas lideradas pela lira turca, em queda de 2,7%. A Procuradoria-Geral da República vai recorrer da decisão, que agora precisará ser analisada pelo plenário da Corte. A decisão de Fachin, na visão de um gestor ouvido, é negativa, porque abre espaço para Lula concorrer em 2022, polarizando a disputa com o presidente Jair Bolsonaro, sem espaço para alguém de fora entrar e mudar o atual governo, e também deve afetar o ambiente de aprovação de reformas. Encerramos aqui mais uma edição do Jornal Colina Notícias. Agradecemos aos nossos patrocinadores, a Dom Diego Construtora e Incorporadora e a Clínica Nutriestética. Obrigada a vocês pela parceria. Muito obrigada a todos vocês telespectadores pela audiência e medite. Quem busca Deus em todas as decisões, caminha sempre no rumo certo e toda caminhada com Deus nos leva à vitória. Fiquem todos com Deus e até a próxima edição, se Deus quiser.